Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o fim da ditadura de Bashar al-Assad na Síria. Quem ganhou e quem perdeu com essa brusca e inesperada mudança. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para entender o impacto da queda de Bashar al-Assad, precisamos voltar ao ano de 1970, quando Hafez al-Assad, então ministro da Defesa, consolidou o seu poder na Síria através de um golpe de Estado. Ele não apenas assumiu a presidência, mas também redefiniu profundamente a política síria. Sob Hafez, o país tornou-se um Estado centralizado e militarizado. Hafez cultivou um culto à sua personalidade, promovendo a sua imagem como o pai da nação e líder imortal. O seu regime não era apenas autoritário, era quase teocrático em sua veneração ao líder. Estátuas e retratos de Hafez dominavam as praças públicas, enquanto escolas ensinavam a sua biografia como parte da formação nacional. Após a sua morte, em 2000, Bashar al-Assad, o seu filho mais novo, assumiu o poder. E inicialmente visto como um reformista devido à sua formação ocidental, pouca participação nos assuntos de Estado durante a juventude e promessas de modernização, Bashar rapidamente mostrou que seguiria o mesmo caminho de repressão e autoritarismo que marcou o governo do seu pai. No entanto, havia uma diferença. Enquanto Hafez governava com uma autoridade inquestionável, Bashar parecia menos preparado para lidar com os desafios internos e externos que surgiriam. A tragédia da Síria moderna começou em 2011, quando o país foi abalado pela onda de protestos da Primavera Árabe. Temendo sofrer um destino semelhante do de outros ditadores na região, como Muammar Gaddafi, Bashar respondeu com uma brutalidade implacável. A repressão transformou protestos pacíficos em um conflito armado de larga escala, dividindo o país em múltiplas frentes. Durante mais de uma década de guerra civil, o governo de Assad enfrentou uma coalizão fragmentada de grupos rebeldes e terroristas, alguns apoiados por potências regionais, como a Turquia e países do Golfo, e outros, como os curdos, apoiados por potências globais, como os Estados Unidos. Mas o regime de Assad conseguiu sobreviver graças ao apoio crucial do Irã, que forneceu milícias e financiamento, e principalmente da Rússia, que entrou no conflito em 2015 com poder aéreo devastador. Segundo algumas fontes, esse conflito resultou na morte de cerca de 300 mil pessoas e no deslocamento de milhões, transformando a Síria em uma das maiores crises humanitárias do século. Assad manteve-se no poder, mas o custo foi terrível. Uma economia destruída, cidades em ruínas e um país dividido entre áreas controladas pelo regime, pelos curdos e por facções rebeldes e terroristas. Mas, apesar dessa profunda divisão, a partir de 2016, o regime de Assad alcançou uma aparente normalidade e equilíbrio interno, com essa relativa calmaria mudando de forma abrupta no final de novembro de 2024, com uma ofensiva surpresa liderada pelo Hayat Tahrir al-Sham, mais conhecido como HTS, um grupo anteriormente filiado à Al-Qaeda e, por isso, ainda composto por muitos membros e comandantes altamente extremistas. Em questão de dias, o grupo, aliado a outras facções, como militares dissidentes sírios apoiados pela Turquia e respaldados por um contexto de enfraquecimento dos aliados de Assad, como a Rússia, Irã e o Hezbollah, tomou cidades importantes como Alepo, Hama, Homs e, neste domingo, 8 de dezembro, a capital do país, Damasco. O colapso foi rápido e surpreendente. O que parecia ser um regime estável, garantido por grandes potências como a Rússia e o Irã, revelou-se uma estrutura frágil, corroída pela guerra prolongada, corrupção, sanções internacionais e pela ausência de apoio material dos seus aliados, ocupados com os seus próprios problemas. Apesar das expectativas de muitos, que aguardavam por ao menos alguma demonstração de força de Assad na defesa das suas principais cidades, o avanço foi surpreendentemente rápido e fácil, e na maior parte das vezes não houve sequer combate.
com as forças leais a Assad recuando, desertando ou simplesmente baixando as armas, demonstrando falta de coordenação central e de motivação para o combate. Segundo as informações disponíveis, Bashar al-Assad fugiu de Damasco, deixando um vácuo de poder, encerrando de forma abrupta mais de 5 décadas de ditadura opressora da família Assad. Cenas de celebração tomaram as ruas, mas o futuro da Síria permanece incerto, com o HTS assumindo um papel de liderança em um país já profundamente fragmentado, deixando no ar o risco de lutas internas terríveis pelo poder entre os diversos grupos que até agora estavam unidos contra um inimigo comum. Com a queda de Assad, as dinâmicas geopolíticas da região sofreram um grande abalo. Vamos agora analisar os principais atores, começando pelo mais importante no contexto sírio, a Rússia de Vladimir Putin. Desde 2015, a Rússia era o principal protetor internacional do regime de Assad, com Moscou usando a Síria como uma base estratégica no Mediterrâneo, consolidando seu poder militar na região. No entanto, a queda do regime foi um golpe sério para o Kremlin. Não apenas perdeu um aliado crucial, mas também viu o seu prestígio global enfraquecido, principalmente pela forma como agiu durante a revolta. À exceção de alguns ataques aéreos esporádicos, Vladimir Putin, totalmente atolado na sua invasão da Ucrânia, não conseguiu desdobrar recursos militares suficientes para proteger um dos seus maiores aliados, limitando-se apenas a assistir passivamente ao desmoronamento de um regime que jurou proteger. A Rússia, que entrou na Síria em 2015 para demonstrar poder global e a sua capacidade de atuar em regiões afastadas como o Oriente Médio, acabou demonstrando ao mundo que é incapaz de gerir mais do que um conflito em simultâneo, sinalizando também que a sua invasão da Ucrânia está comprometendo muito mais recursos do que Putin reconhece. Para um país que já enfrentava dificuldades na guerra na Ucrânia, a perda de influência na Síria marca um grave revés estratégico. Mas talvez o maior derrotado tenha sido mesmo o Irã. Ao longo das últimas décadas, Teherã investiu enormes recursos na Síria, vendo o país como uma peça-chave para o que chamou de cinturão de fogo contra o seu maior rival na região, Israel. Era através da Síria que o Irã armava grupos proxy para atacar indiretamente Israel, como era o caso do Hezbollah. Mas agora, com a queda de Assad, esse cinturão de fogo foi interrompido, enfraquecendo a capacidade do Irã de projetar poder na região. A perda também representou um golpe extra no grupo libanês Hezbollah, já profundamente enfraquecido após a guerra travada contra Israel no Líbano. Esse grupo agora se vê em uma situação ainda mais complicada, sem poder contar com o apoio da Síria e do Irã. Para Israel, a queda de Assad representa uma grande vitória contra a influência iraniana na sua fronteira. No entanto, o domínio do HTS, que como eu disse é um grupo islamista com raízes na Al-Qaeda, traz novos desafios de segurança. Ainda assim, no balanço geral, Israel pode respirar um pouco mais aliviado com o enfraquecimento do eixo Irã-Síria. Os Estados Unidos, embora não tenham apoiado diretamente essa ofensiva, permanecem na Síria com o objetivo de combater o ressurgimento do Estado Islâmico, atuando no leste em parceria com os curdos do YPG. A nova realidade impõe um dilema: como lidar com o governo rebelde liderado por grupos com históricos de extremismo como HTS, enquanto se mantém a luta contra o terrorismo na região. Também é importante lembrar que o HTS é classificado pelos Estados Unidos como um grupo terrorista. A Turquia de Erdogan também saiu ganhando com a queda de Assad. No entanto, o HTS não é diretamente apoiado pelos turcos, que apoiam, desde o início da Guerra Civil, o Exército Livre Sírio, formado por ex-militares das forças de Assad. Por isso, Erdogan, apesar de se ver livre de um grande adversário, encara tudo com muita cautela. A queda de Assad embaralha as cartas no Oriente Médio, trazendo tanto oportunidades quanto desafios para as partes envolvidas.
Esse evento não apenas encerra mais de 50 anos de ditadura na Síria, mas também abre um novo capítulo de incertezas no Oriente Médio. O que acontecerá a seguir dependerá das decisões tomadas pelos novos líderes e pela comunidade internacional. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.